Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Rita, estamos aqui mais uma vez, eu e a minha companheira aqui. Neuci, né? Então, estamos aqui novamente, né, Rita, para fazer a apresentação da geometria parte 3. Vamos lá. Bom, tem a leitura, né, Rita? Você vai fazer a leitura? Então, isso eu vou começar com um texto hoje do Fernando Sabino, né? Que é A Gravata com G, é uma crônica. Ele está num livro chamado Antologia da Editora Ática, de 2001. Então, vamos lá. Gravata com G. O que Gilson me pediu que trouxesse... Pode passar, Nilce. Ok. Vou começar de novo, gente. O que o Gilson me pediu que trouxesse de Nova York era realmente uma coisa à toa. Uma gravata. Só que não se tratava de uma gravata qualquer. Era um modelo com uma letrinha bordada. No caso, um G, é lógico. Tinha visto um anúncio na revista Playboy e, como eu caí na asneira de contar para ele que é para Nova York, me passou o recorte. Podia ser de qualquer cor, contando que tivesse a inicial dele. Era um voo especial. Íamos ficar só de sábado a terça-feira. Sábado, não deu tempo de pensar em gravata nem em coisa nenhuma. Chegamos muito cansados. No domingo, passeando pelo centro da cidade, bem que vi a tal gravata em mais de uma vitrine. Aqui e ali, em diversas cores e com letras, o alfabeto inteiro. Era coisa barata, apenas $1. Só que domingo, o comércio estava fechado. Na segunda-feira, houve um almoço que se prolongou pela tarde inteira. Depois um coquetel que entrou pela noite. Quando dei por mim, já era terça de manhã. Eu, numa ressaca dos diabos. Hora do embarque. O ônibus à espera na porta do hotel para levar ao aeroporto. Só então me lembrei. A gravata. O ônibus não podia esperar. Eu disse para o pessoal, vocês vão indo, que eu vou de táxi. E saí a procurar uma loja ali por perto do próprio hotel, onde tinha visto a gravata. Não encontrei. Estiquei a caminhada pelo rua abaixo, 1, 2, 3 quarteirões. E nada. Voltei ao hotel, meio aflito, apanhei a mala, tomei um táxi e mandei que tocasse para Broadway. Ali não tinha dúvida. Vira o raio da gravata em várias lojas. A cada uma que passava, eu dizia ao motorista que parasse e olhava da janela mesmo. Havia todo quanto é tipo de gravata nas vitrines, menos a que eu procurava. A certa altura, tive a impressão de que naquela loja havia uma. Resolvi conferir. O motorista se recusou a esperar. Era proibido estacionar ali. Prometi pagar a corrida em dobro e saltei correndo. Não fosse eu perder o avião por causa daquela maldita gravata. Encontrei. Logo na entrada da loja, e com várias letras, inclusive G. De diversas cores, a minha escolha. Mas o vendedor me atendia com insuportável lentidão, e eu não podia mais de ansiedade. Estava em cima da hora. Quando vi que a menor nota que eu tinha era de $10, para não esperar o troco, agarrei 10 gravatas de várias cores com a letra G e saí correndo numa sacola de papel. Na rua, parei estatelado. O táxi havia sumido. Mas essa agora, com a minha mala e tudo, eu ia perder o avião. Fui andando desorientada até a esquina. Minha esperança renasceu. Lá estava ele, à minha espera na outra rua. Depressa, para o aeroporto, e respirei aliviado. O Gilson ia ter a gravata com a letra G para usar o resto da vida. Quando cheguei ao aeroporto, foi o tempo de pagar o táxi em dobro e sair esbaforido com a mala sem pensar em carregador. Entrei no avião sob o olhar de censura de todos, já sentadinhos de cinto colocados, prontos para levantar voo. Pelo menos espero que você tenha encontrado a tal gravata, comentou o que estava ao meu lado. Encontrei, respondi triunfante. Depois de me ajeitar na poltrona, procurei a sacola das gravatas para mostrá-la. Havia ficado no táxi.
É uma crônica muito bacana do Fernando, como a maioria, né, do que ele escreve, e espero que vocês tenham gostado. Isso mesmo, né, Rita? É uma crônica bem interessante, né? Então, vamos seguindo, Rita? Vamos lá, vamos começando. Bom, então sempre a gente, né, a gente está fazendo sempre esse início, né, com uma leitura aí, como a Rita já acabou de fazer, então, e também sempre retomamos aí a última, né, o que a gente trabalhou sobre a última formação. Então, o que nós vimos na última formação? Fazendo uma recapitulação aqui, né? Os níveis de Van Hille, né? Que é a visualização, exploração dos espaços e formas. Aliás, né, gente, isso aqui, muitos de vocês colocaram nas questões, né, Rita, que a gente fez, sim, e foram as respostas de vocês. Aquela, né, avaliação. Com a avaliação, do que vocês entenderam, enfim, sobre os níveis de Van Hille, né? Então, a sondagem aqui de novos conhecimentos, criação de novas estratégias, né? Alguns disseram que achou um pouquinho complicado, outros já, né, bem interessante, que já conheciam, né, que já trabalharam. Outros disseram ampliação dos conhecimentos, pois os materiais são muito básicos, né? Teve alguns professores que colocaram isso, né? E nós ficamos um pouco surpresas, né, com essa colocação, né, que os materiais são muito básicos, né, no caso, o estudo da geometria. Ampliação dos conhecimentos, né, isso, porque nos materiais são muito básicos. Não há uma conclusão, outros já disseram que não há uma conclusão sobre o assunto, né, no caso aí, gente, dos níveis em Van Hille. E que mais? Incentiva, né, que esses níveis incentiva aí os estudantes a associar a geometria do dia a dia, no caso, direcionou mais com relação aos estudantes. Outros disseram que relaciona com as ideias fundamentais para a prática pedagógica, conhecimento mais aprofundado. Aliás, nós achamos bastante interessante essa colocação, né? Como ali não tem identificação de professores, e nem é o nosso caso aqui, mas achei bem interessante, porque a professora que citou isso, ela fez uma associação com as formações do Centro de Mídias, né, com relação aí à recuperação e aprofundamento na matemática, né, que a gente está vendo isso em todos os anos, né, as ideias fundamentais. Então, ela já teve essa amplitude, né, de como enxergar esse estudo e com relação até os níveis de Van Hille. Então, muito bacana a professora que colocou isso, parabéns. Então, sobre os polígonos, né, os polígonos que vocês já tinham trabalhado, enfim, então os professores colocaram que trabalhar com um bloco retangular, o cubo, pirâmide, paralelepípedo, né, figuras planas, poliedros, prisma, enfim, foi bem diversificado aqui. Os corpos redondos, foram citando, né, as figuras tridimensionais, as figuras desestruturadas, outros citaram esse termo, composição e decomposição de figuras, né, com o trabalho aí do Tangram, o tetraedro, o hexaedro, né, icosaedro, e os mais convencionais foram o que vocês citaram naquele questionário. Bom, e as atividades, né, que foram utilizadas, se alguns de vocês, né, porque sempre a gente traz algumas atividades para trabalhar com vocês, professores, né, é lógico que quando a gente traz essas atividades, algumas, lógico que a gente sempre pensa no professor, porque essa formação é para vocês, mas nem sempre, né, vocês já têm que colocar já de imediato, né, na prática, lá na sala de aula, porque a gente tem uma sequência didática a ser seguida, mas mais no sentido se alguns de vocês já tinham trabalhado ou não aquelas atividades ou semelhantes. Então, as respostas foram essas aqui. Alguns disseram que a maioria sim, né, que já conheciam, e algumas daquelas atividades já tinham sido trabalhadas, inclusive a do material, né, que foi apontado tanto do EMAI como do Aprender Sempre.
outros disseram que não, né, por conta da pandemia, colocaram que a pandemia está sendo um dificultador, né, então o que eu e a Rita, né, entendemos é que muitas vezes não está dando assim para trabalhar, pelo menos foi essa leitura que nós fizemos, pode até ser que tenha sido equivocada, mas da forma como foi colocada, nós entendemos que a pandemia não está, assim, está sendo um entrave no sentido de seguir, né, Rita? No sentido mesmo, de conta seguir de manipulação a até, sequência. né, das crianças, dos materiais, são Isso. bastante probleminhas dificultadores aí por conta da pandemia. Isso, Desculpa, e mesmo Nessa. porque não, imagine, Rita, e mesmo porque por conta dos níveis, né, porque é só o professor mesmo que está na sala de aula, né, a gente sempre coloca isso, gente, e quando a gente coloca essas questões, é para a gente poder entender e poder também fazer uma leitura no sentido de auxiliá-los. E a gente sabe muito bem que, né, Rita, as crianças estão em níveis diferentes. Né? Isso, e então, dificulta a pandemia dificulta a observação do professor quanto a esses níveis, né? Aquele professor que já trabalha baseado, né, nos níveis e tal. Então, dificulta mesmo a observação, né? E às vezes não tem aquela ideia, né? Não dá, de repente, trabalhar da forma como gostaria de trabalhar. Então, a gente entende tudo isso, né? A gente só está fazendo essa leitura aqui no sentido da gente estar entendendo um pouquinho, né? E compreender um pouquinho a realidade, né? De vocês aí. Dificuldades com as turmas, que foram que vocês colocaram, realizarão muitos, né, até comentaram que realizarão as atividades, o que a gente entendeu também com relação às sequências aí, voltada no trabalho aí da geometria, no sentido do segundo semestre, né, porque no segundo semestre nós teremos um cenário diferenciado, assim a gente espera, né, porque todos estarão no presencial, nós professores estaremos, mas a gente não sabemos a quantidade de estudantes que nós teremos ali, né, no presencial. Com certeza o trabalho híbrido, né, vai permanecer, né, porque eles não são obrigatórios, né, os pais não têm essa obrigação de estar levando lá no presencial, mas tem obrigação, sim, de acompanhar as aulas. Isso já foi posto pelo governo do estado e é isso que a gente tem que ficar atentos, né, que não pode ter esse relapso, né, com relação aos responsáveis no atendimento às crianças aí com relação à educação. Bom, a contribuição da formação, né, que a gente sempre pergunta, né, Rita, se a pauta, se a formação auxiliou em alguma coisa, então vocês colocaram que amplia os conhecimentos, né, que gera pesquisa, muitos colocaram aí que repensa sobre a prática, esclarece as dúvidas, revisita conceitos importantes. Aliás, gente, foi o que a gente já comentou no encontro passado, né, no encontro que a gente fala aqui, né, remoto passado. A ideia da formação é essa mesmo, né, ela tem que contribuir para ampliar os conhecimentos mesmo, para gerar pesquisa, né, Rita? Pesquisa, isso mesmo. A prática. Então, quando vocês colocaram tudo isso, nós ficamos muito felizes, porque é uma forma que nós estamos, pelo menos, conseguindo chegar até nos objetivos, né? Vamos falar assim, né? Dos objetivos. Estamos alcançando. Isso. E é sempre bom quando vocês apontam, gente, porque é lógico, também no sentido da gente melhorar. Porque se isso não está gerando, né, Rita, como a gente comenta, a gente tem conversado muito, eu e a Rita conversamos muito quando a gente lê as respostas de vocês nesses questionários, né, porque é uma devolutiva para a gente, como vocês precisam da devolutiva dos seus estudantes, né, com relação às atividades, nós precisamos de vocês, professores, para a gente poder melhorar, né, porque se vocês não colocarem alguns pontos que a gente precisa repensar, né, a gente não atinge os objetivos que até vocês mesmos têm para conosco, né, com relação à formação, não é isso, Rita? Com certeza, sim. Dá um norte para o nosso trabalho, né? Porque se a gente também vê que não está conseguindo, não está, né, atingindo o nosso objetivo, a gente tem que repensar a nossa prática também. Tem que melhorar, rever, né? Isso mesmo. Enfim, gente, vocês são o termômetro. É o termômetro, exatamente. Então, vamos lá. Né, compartilhar práticas, né? Sobre o compartilhamento das práticas, é aquilo que a gente sempre, no final da formação, a gente solicita de vocês, sempre que possível, sempre
que possível, é lógico, vocês estarem encaminhando para nós, alguns professores mandaram por e-mail, né, e é aquilo que a gente está falando, a gente está guardando, né, Rita, a gente está fazendo um arquivo, né, Isso que mesmo. vocês mandam, porque a ideia nossa, a gente está em construção ainda, o nosso Padlet, né, que a gente pretende lá na frente, né, porque a gente colocar, né, colocar para eles, atividades. né. Isso mesmo. Aí a gente manda depois o endereço. O caminho, né? Aí vocês vão. Então é melhor a gente ter mais, vamos dizer assim, mais subsídios, né? Mais coisa para mostrar mesmo, para pendurar lá no hoje, vamos falar assim de uma forma assim, por cima, a gente tem uma meia dúzia, né? Para ser mostrado. Isso. Então, a gente quer estar mostrando de todas as escolas, inclusive, tá bom? E não é só isso, Nilce, eu acho que é compartilhamento de boas práticas. Sim, né? Porque é um meio da gente compartilhar as boas práticas. Puxa vida, deu certo comigo, por que não pode dar com o meu colega? Né? A gente tem... Isso, a gente tem esse objetivo também, de compartilhamento também das boas práticas de vocês. Porque é assim, gente, eu pelo menos posso dizer que quando eu vejo algo interessante, eu procuro trazer isso para mim também, né? Sim, com certeza. Todos nós somos assim, então não é questão de querer, de se mostrar, né? Que eu já ouvi esse tipo de falas, né, com alguns colegas, não é esse o objetivo. O objetivo é, como a Rita falou, é compartilhamento de boas práticas, né? E outra, gente, vocês estão trabalhando tanto, por que não mostrar um pouquinho, né? Um pouquinho só daquilo que vocês fazem tão bem e prepara com bastante carinho. Então, essa é a nossa ideia, é valorização mesmo do trabalho que vocês estão desempenhando, não só nesse momento de pandemia, mas como no momento presencial aí, até mesmo antes, mas como a gente está com essa formação agora, é uma forma de estar trazendo vocês mais próximos de nós, e estar compartilhando tudo isso, e, enfim, gente, é um momento histórico. Né, se Deus quiser, tudo isso passando, a gente voltando aí ao normal, vocês vão ter o que falar e o que mostrar mesmo para a comunidade, para vocês mesmos. Olha quanta coisa a gente aprendeu e quanta coisa a gente conseguiu fazer com as crianças, né? Essa é a ideia. Bom, então, a gente sempre pede para que vocês continuem aí, né, trazendo aí essas boas práticas. Que mais que eu ia... alguns até comentaram que lamentaram, né, não ter filmado. Achei até interessante, né, Rita? Nós achamos interessante quando eles colocaram isso, que lamentaram e não ter filmado já o que fizeram. Mas, olha, gente, nunca é tarde. Então... começa... A gente às vezes esquece mesmo, né? Não tem como. Apesar do celular estar aqui na mão... a gente esquece. A vida da gente é tão, né, corrida que... acaba esquecendo. Não tem jeito. Mas assim, a gente vai pegando o jeitinho, né, gente? Então, é lógico que porque essa formação é para o retorno, né? É agora em agosto. Então, vocês iniciando aí esse semestre, tenho certeza que vocês vão ter oportunidade de estar filmando, estar fotografando, enfim, o que vocês acharem melhor aí, tá fazendo esses registros e compartilhando conosco, né? O que mais? Teve uma professora que comentou, né, que para nós visitarmos, Rita, né, a sala de aula dela. Muito bacana, que eu achei interessante. Então, só que você precisa se identificar para a gente saber quem é, né, que desenvolve. Isso, verdade. Um bem lembrado, né, sim. Porque senão a gente não sabe, né? Astronomia, né? Gastronomia, exatamente. Eu fiquei curiosa, nós ficamos curiosas, né, Rita? Com esse trabalho da astronomia, que tem como base, né? Então, por favor, professora, ou por e-mail, algum outro meio, você coloca para nós, se identifique, porque assim que nós tivermos possibilidade, né? Nós estaremos visitando, sim, mas independente disso, tem aí o celular, grava, filma e passa para a gente, vai ser um prazer. Não esquece de mandar a escola também, professora, o seu nome e a escola, que aí fica a gente mais fácil da gente... Né, porque senão a gente tem que ficar procurando, de que escola isso que mesmo. Né? Nome e a escola, professora. Isso. Mas parabéns, professora. Parabéns, porque é algo bacana, pelo que ela está colocando aqui.
Bom, outra comentou sobre o roteiro do dia 14/6, eu acredito que foi sobre a pauta do EMAI, Rita, então, como isso não ficou muito claro aqui, mas eu mencionei aqui que a atividade 13.2, na hora de você estar explicando, pelo que eu entendi, ela já desenvolveu com a turma, parabéns, que ótimo, é isso mesmo, gente, mas vai compartilhando conosco que agradecemos, vamos lá. Bom, gente, começando hoje com o propósito de hoje, né, a gente tem a contextualização aqui, que a gente permanece, né, vamos permanecer nessa unidade temática ainda da geometria, pois há muitos aspectos aí para serem aprofundados, a gente pensa que é pouca coisa, mas não é, tem muita coisa com relação à geometria, e a gente está tentando fazer abordar aqui uns aspectos até mais, vamos dizer assim, tirando alguns aspectos mais interessantes, né, que talvez até surge dúvidas por nossa parte mesmo, e está trabalhando com vocês. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre os quadriláteros, né, e a simetria. A simetria a gente já trabalhou também, acho que não sei se foi na primeira pauta ou na segunda, né, Rita, no nosso encontro. Sim. Aí, mas a gente trabalhou de uma forma bem simples. Hoje a gente vai trazer mais alguma coisa sobre a simetria para vocês, né, que são conhecimentos, como são colocados aqui, que a gente precisa sempre retomar e ampliar também, né, gente, né? Nós, enquanto professores, no sentido, porque nós sempre precisamos ter, saber mais que o estudante, né? Nós formadores somos assim, então a gente precisa trazer um pouquinho mais de conhecimento para ter esse aprofundamento, né? Porque hoje as nossas crianças, aliás, todo mundo, né, tem a informação na palma da mão. Acesso fácil. Né? O acesso fácil. Exatamente. Então, a gente precisa estar sempre pesquisando e estudando e aprofundando, e isso serve para nós aqui, enquanto formadores de professores também, que é eu e a Rita, exato. Tá bom? Isso então, mesmo. Não é só para vocês, não, para todos nós. Bom, os objetivos da pauta, né, são, né, nós vamos identificar e classificar alguns quadriláteros que nós trouxemos para vocês, com relação às medidas dos lados, dos ângulos, explorar aí a simetria axial em figuras planas, analisar estratégias metodológicas, sempre a gente traz isso para vocês, que possibilitem a identificação de características e propriedades de formas geométricas e sistematizar o encontro. Seguindo, então, gente, aqui nos quadriláteros e suas características, é um texto, né, é um texto até antigo, né, da Célia, sim. Da Célia Maria Carolino Pires, só que é o seguinte, na época, gente, esse texto, só para também contextualizando um pouquinho, tá nas referências, ele é um texto que ele foi trabalhado com... Ela trabalhou conosco na didática da matemática, na antiga ainda sempre, não era nem EFAP, era sempre, né? Faz tempo. Faz muito tempo, né? E ela não tinha escrito nenhum livro, ela estava começando ainda, aliás, está organizando seus artigos, seus textos aí para publicação. Só que num dos livros que eu achei que tivesse esse texto, até para trazer, nós não encontramos. Tá? Então, a gente trouxe exatamente o texto que foi trabalhado lá na didática da matemática. Essa didática da matemática ela foi trabalhada só com os formadores, né, de professores. Depois, para vocês terem uma ideia e não se sentirem assim tão perdidos, aí entrou o EMAI. Vocês estão lembrados, né? Teve o curso, né, Rita, do EMAI. Sim, do EMAI e muito desses cursos também, ela também foi trabalhado esse texto, tá? É lógico que eu acho que ele estava até um pouco mais, eu acho que aliás, minto, ela seguiu exatamente esse texto, só que na época ela também já estava com um livro, né? Mas, como eu acabei de dizer, esse texto eu não encontrei no livro, então foi um tipo de um artigo, né, mesmo que ela escreveu, e pelo menos nos livros dela nós não encontramos, os dois que nós conhecemos, nós não encontramos, mas é da Célia Carolina. Então, vamos lá. Então, ela diz aqui que os quadriláteros, né, eles podem ser classificados usando-se alguns critérios, né, como paralelismo de seus lados, a medida de seus ângulos e de seus lados, né, ficou meio redundante aqui, mas é isso, ângulos e lados. Então, nós vamos estar trazendo aqui, lógico, para vocês estarem observando, né, que a primeira classificação que ela traz com relação ao paralelismo dos lados,
né? E ela também diz que os trapézios são quadriláteros que têm um par de lados paralelos, e esses lados são denominados bases do trapézio, né? E os quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos satisfazem a condição acima, quer dizer, com relação aos quadriláteros, tá? No caso, os paralelogramos são quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos. Podemos considerar, então, que um paralelograma é um trapézio particular, certo? Quadrados, retângulos e losangos são casos particulares de paralelogramas. Então, a gente vai... parece que tudo meio enrolado, meio complicado, mas a gente vai identificando a partir das atividades que a gente vai apresentando aqui para vocês, tá bom? É um estudo. Viu, gente? É lógico que, né, lembrando, né, Rita, mais uma vez, que nós não vamos levar esse texto para a sala de aula. Então, são conhecimentos, né, Rita, que nós devemos ter, nos aprofundar, para a gente poder entender um pouquinho sobre, né, as características aí dos quadriláteros. Aliás, nós temos até um vídeo bastante interessante de um professor no final aí, que a gente sempre traz as dicas, né, para saber mais, que vai clareando cada vez mais, mas são textos, gente, como a gente já trouxe, tem falado sempre, a gente precisa ter o subsídio teórico, né? Porque sem o subsídio teórico não tem embasamento, né? Como que a gente vai se basear onde? A gente está se baseando no texto da Célia, né? Mas é lógico, tem outros autores aí que eu até procuramos, a gente não encontrou, né, Rita, né? Mas é porque a bibliografia com relação a esse assunto é vasta, mas assim, o texto mais simples que nós encontramos é esse da Célia mesmo. Então, seguindo aqui. Outro critério de classificação que pode ser usado relaciona-se aos ângulos internos, né, retos ou não, dos quadriláteros. Retângulos, como o próprio nome diz, são paralelogramos que têm os 4 ângulos retos, quadrados. Retângulos. Reto. Ângulo reto. Isso, retângulo. Retângulo reto. É isso. É etimologia, né, da palavra. Isso, é verdade. Quadrados são retângulos particulares, porque também tem 4 ângulos retos, né? Losangos são paralelogramos em que todos os lados têm a mesma medida. Os quadrados são losangos particulares, que além dos lados com a mesma medida, tem também ângulos com a mesma medida. Quadrados são, portanto, retângulos, que são também losangos. Né? Parece, né? Mas uma coisa tem a ver com a outra. Quando a gente desenha o quadrado, né, ele tem os 4 lados iguais. O que diferencia do retângulo é que o retângulo tem 2 de uma medida e 2 do outro, mas o ângulo continua de 90 graus, o mesmo ângulo. Sim, né? reto, retângulo. Né? Isso, muda. isso. É como você falou, 2 lados da mesma medida, os outros 2 paralelos também. diferentes. Isso. Paralelos diferentes, mas o ângulo não muda. Não verdade. Muda. Seguindo aqui. Então, a gente vai trabalhando junto aqui, né, Rita? Só vou falar da atividade 1 e depois você vai... Sim, né? a gente fala junto, não sem problema. Vamos falando junto aqui. Isso. Então, que a melhor forma que a gente acha de vocês entenderem é disponibilizando atividades mesmo para vocês, né? Que depois vocês podem adaptar para os alunos também, não Sim. dessa forma, claro, porque a Nilce já falou que essa pauta não tem que ser replicada com o aluno. Mas no material, cada vez que vocês olharem o material do Aprender, do EMAI, e ver, vocês vão lembrar da gente. Tá lá, tá assim, o exercício. Essa que é a ideia, né, Rita? É a melhor forma da gente, né, de contribuir com vocês também, para ficar um pouquinho mais tranquilo aí para vocês. Exatamente. Então, aqui, né, com o estudo dos quadriláteros, nessa primeira atividade, né, identifica os quadriláteros que possuem um par de lados paralelos. Esses quadriláteros
quadriláteros são chamados de trapézios. Nós vamos estar apresentando aqui eu sugiro até que você já tem passa, como né, você Rita? descer, porque aí já está a letrinha Então A vamos lá. lá, na letra A. Então vamos de novo. Identifica os quadriláteros que possuem um par de lados paralelos. Esses quadriláteros são chamados de trapézios. Então, né, Rita, vou fazer só uma observação aqui. Eu vou apresentar, mas a gente não vai dar a resposta. Sim, né? É o sentido deles pensarem, né? É o momento mesmo da gente aguçar um pouquinho, tá? Então eu vou apresentar aqui, né? Opa, vamos lá. Dessas figuras aqui, né? Quais seriam? Então a gente já vai observando, só para vocês entenderem que vem a questão e já vem a apresentação dessas. Não sei se tem outro aqui, só um minutinho, só para confirmar. Tem mais. Não, tem sim. Né? Então, a primeira é identifique os quadriláteros que possuem um par de lados paralelos, né? Esses quadriláteros são chamados de trapézio. Então, pela essa figura aqui, a figura que a Nilce está mostrando, é o primeiro, né, Nilce? Quando se apresenta, eu não vejo. Isso, olha aí. A gente pode identificar, né? Pode identificar. Então, pode voltar lá, né, Rita? Sim, continua lá. Então, vamos lá. No B, observe os quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos. Esses quadriláteros são chamados de paralelogramos, né? Então, seguindo aqui, vocês estão vendo? Então, é questão de observar mesmo, né, Rita? Sim, é só uma questão de observação, né? Observação. Você ter definido no saber, né, como identificar e observar. Então, olha só um minutinho, voltando aqui, né? Se todos são quadriláteros, só que eles têm características diferentes, Diferentes, né? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Eu estou na letra C, né, Rita? C. Tá. Identifique os que possuem 4 ângulos retos. Esses quadriláteros são chamados de retângulos. Isso mesmo. Então, vamos lá. Temos aqui e temos essa aqui também. Então, é questão de observar e a gente pensando, tá, gente? Então, essa é a ideia mesmo, a gente olhar, observar, tá? Então, é porque às vezes a gente pensa que é tudo muito tranquilo, né, Rita? E nem sempre, quando a gente se depara com uma atividade, a gente começa a pensar, nossa, será que eu estou correta? Será que eu estou certa? Não é verdade? Então, é uma maneira de também estar até mostrando para vocês o quão é importante a gente fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre, né, os quadriláteros. Certo, Rita? Sim. Posso voltar lá? Pode, Nilce. Vai então, seguindo vamos lá. aí. Vamos lá. Então, agora é a letra D, né? Verifique os que possuem os 4 lados de mesma medida. Esses quadriláteros são chamados de losangos, né? Então, então vamos seguindo aqui, mostrando para vocês, né? Olha bem. Pra gente, vamos lá. Então, na letra E. Existem quadriláteros que apresentam simultaneamente as características dos itens anteriores. Quais? Então, é outra questão também, da gente, né, voltar, né, olhando lá para as figuras, observar, ver das características que foram citadas anteriormente, para ver se tem e quais são. Então, gente, aqui a gente está fazendo um esquenta mesmo, né, Rita? Então, a ideia, né, Rita, é que depois, né, desse momento da apresentação aqui do ATPC, que eles estejam estudando, certo? Ou mesmo lá no momento lá que a gente não sabe como que vai estar a organização aí a partir de agosto, né? Eles estejam discutindo também junto. Essa é a ideia, gente, por favor. E depois que vocês nos deem devolutiva também sobre isso, se acharam difícil, como é que foi. Então, isso aqui é muito interessante. Então, seguindo. Atividade 2. Você quer falar, Rita, ou você quer que eu vou falando? O que você acha? Posso falar, sim. Tá, sim, então vamos lá. Então, vamos lá. Atividade 2. Desculpa que eu estou pegando a minha colinha aqui, pessoal. Não, imagine. A gente sem a colinha que estou chegando na página. A gente faz o estudo muita também, coisa, gente. Lógico. A gente também tem o nosso estudo aqui. Atividade 2, né? 2, diferentes quadriláteros, né? Atividade. Observe cada uma das figuras na malha partilhada, né? Você vai mostrar para vocês aí.
Então, vamos lá, Neuci, vamos descer ali, ó, para a figura. Um paralelogramo que não seja retângulo e nem losango. Tá, então você quer que eu vou lá na atividade? Quer, pode descer, então porque já está com o número A. Hum. Olha lá, um paralelogramo, né, que não seja, né, tá ali, não é um retângulo, mas ele não deixa de ser um paralelogramo. Isso. Então, vou voltar lá, tá, Rita? Segundo aquela definição. Olha, Rita, desculpa, mas você tocou num assunto interessante. Isso que você ia falando, tudo tem a ver, olha, é praticamente um desdobramento da primeira, né? Então, da primeira atividade. A gente colocou as características e agora a gente está vendo com uma outra atividade que ela tem toda a razão de ser a segunda. Por quê? Porque a gente já deu indícios, né? Vocês conseguem associar depois na primeira, né? Exatamente, isso mesmo. Então, agora é o B, né, Rita? É o B, que é um trapézio que tem 2 ângulos retos. Se você observar ali, ó, pode pôr lá no B, é que a gente não tem como, não tem uma mãozinha, a gente não consegue... peraí, desculpa, Rita, eu também aqui, ó. Tem, não, B, sim, não para mostrar, né, tá? Isso. Aí só a setinha mesmo aí, Fernanda. Esse daí ele não possui, né, os 2 ângulos retos, desculpa. Ó, onde está o ângulo reto, né, Rita? Isso, e outro aí. Ai, peraí, desculpa, deixa eu voltar lá. Ó, a gente vai clicar, então aqui tem um ângulo reto e aqui tem outro ângulo reto. Ângulo reto, isso mesmo. Certo? Isso mesmo. Então, vamos voltar lá para você continuar, Rita. Um trapézio que não tenha o ângulo reto. Você pode ir lá na letra C. É a letra C que você está lendo, né? É um trapézio. Sim. Isso, então vamos lá. Que não tenha ângulo reto. Olha, gente. É a letra C. Ó, pode até parecer, ele parece, né, o de baixo ainda, esse cantinho aqui, aqui. Isso, então, o cantinho aqui, ó, não é reto. Nenhum deles. E não nem esse é reto. Não. E nem aqui menos ainda e menos ainda. Porque ele está inclinado, gente. Ó, vocês podem ver, olha, olhando os pontilhados, né, Rita? Olha o B, né? olha o B. Ó, o B. Comparando B com não. o B. Olha só a linha reta aqui. Isso, olha. Então, só vai ter o ângulo reto, 2 ângulos. Agora, aqui não é uma linha inclinada, então nós não temos nenhum ângulo reto. Então, voltando lá. Vamos lá. Agora nós temos um losango que não seja quadrado. Então, a gente vai observar... a gente vai observar a característica de quadrado, é o D. Aí. É o D. Não é um quadrado. Exatamente. Com certeza, olha, tá bem, né? Acho que dá para identificar bem, né, Rita? Tranquilo, né? Então, vamos se... Mesmo somente pela observação, assim, né? Isso, a gente olhando, primeiro olhar, né? Isso mesmo. Isso, observando. Você tá na letra... Eu tô na E. Triângulo que tenha um ângulo reto. Então, vamos lá. Um triângulo que tenha... Olha, gente. Aqui, olha lá. Já tá até mostrando aí, né? Aqui até já tá isso, ó. Ele tá bem nítido, né? A colinha. Isso mesmo. Então, seguindo. Aí agora a gente tem um triângulo que não tenha ângulo reto. Então, vamos lá. Um triângulo que não tenha... o F, né? Olha lá. Aqui, o F, isso mesmo, ó. Parece também parece que é aquela anterior, né, Rita? Ó, mas é inclinada a linha. Isso mesmo, é inclinada. Então não tem ângulo. Só tem uma que é só de baixo ali que é retinha, né, Neuci? Isso, então. Ali. No caso, agora essa aqui, ó, que nem esse triângulo tem, esse já não tem, né, ó. Isso mesmo. Tá inclinado. Então, seguindo isso aqui, vamos lá. O F já foi, então agora é a G. É o G. Um polígono, olha lá, que não seja triângulo e nem quadrilátero. Então vamos ver. Olha lá, né, o G. Exatamente. A própria observação dele diz, né? Isso. Polígono que não seja nem triângulo, nem quadrilátero. Quadrilátero, perfeito. Então, seguindo aqui. Aí nós temos depois o H, que é um retângulo que não seja quadrado. Então, vamos lá. Lembrando que o quadrado é um retângulo. Isso. Né, com características bem particulares, né? Bem particulares. Então, vamos lá. É o H, aqui. Olha lá. Retângulo. Um retângulo. E aqui também tem todos os ângulos retos. Retos. Então, seguindo. Vamos lá.
Agora eu quero um losango que seja quadrado. Um losango que seja quadrado. Então, Isso, como a gente está completando lá a atividade de cima. Ai, cadê o losango? Peraí, passou? Cadê ele, Não. Rita? Ué, peraí. Tá aí, tá com a letra I aí, ó. Ah, letra I. Então, isso, a letra I, tá certo. Isso então, mesmo. Agora nós vamos para a letra J, né? J. Porque a gente se perdia aqui nas letras. E na letra J... E um retângulo que seja quadrado. Um retângulo que seja quadrado. Então, vamos lá. Que nada mais é do que quadrado. Isso, um retângulo que seja... exatamente. Então, a letra J. Isso. Acho que perfeito. Então, seguindo... Vamos seguindo. Agora aí, é com você. Geometria axial, vai lá. Então, é isso aí. Então, vamos lá, gente. Ó, na atividade 3, então, como eu já falei, né, nós já vimos a simetria, né, de uma forma bem mais simples num desses encontros aí. Então, agora a gente vai analisar um pouquinho mais. Então, aqui, ó, considere as figuras das letras, né, abaixo aqui. Recorte, porque a ideia é fazer o recorte, eu até trouxe para vocês, elas recortadinhas. Você está vendo aí, Rita? Sim, tá. Chega mais pertinho, se você puder. Isso, aí. Eu recortei para a gente fazer o exercício aqui com vocês, gente. Porque, olhando para o slide, né, vocês vão achar um pouco estranho. Tá falando para recortar, mas não tem nada para recortar. Então, a gente está exemplificando aqui. Opa! Então, é assim, ó. Então, considerando essas figuras que estão aqui abaixo, né, por meio de dobraduras, tente sobrepor uma metade à outra. Você obteve sucesso em quais delas? Então, nós vamos ver isso aqui. Então, nas que você obteve sucesso, as figuras apresentam simetria. Obteve, escrevemos errado, erramos, desculpa. A gente é verdade, depois. A gente vai corrigir aqui. Por isso que eu achei estranho. Na hora de ler, eu falei, será que eu estou lendo certo? Não, é obteve. Nós deixamos passar. Olha, tudo que nós olhamos, hein? Olha só. Mas acontece, gente, né? Não só com vocês, mas conosco também. Mas vamos corrigir antes de encaminhar para vocês, tá? Então, só posso comentar um pouquinho, porque eu estava lendo um pouquinho mais sobre essa simetria axial, né? Que o nome é tão assim, axial, que eu falei, vou aprofundar, pesquisar, né? Então, eu achei uma definição bacaninha para ela, que a simetria é observada quando uma linha imaginária divide a figura, como você está pondo ali, ó, em duas partes iguais. Né? Então, eu ia comentar isso, Rita, mas... Olha, sim. Não, perfeito, Rita, perfeito. Eu até ia deixar por último, mas é isso mesmo, porque parece... Eu também me veio isso. Nossa, por que axial, né? Sendo que... O que isso muda? A linha, é a tal da linha imaginária mesmo, né? Olha, isso. Não, mas perfeito que você trouxe para agora, porque aí não fica aquela coisa, nossa, mas que hora que elas vão falar sobre, né, o que é axial? Perfeito, Rita. Então, essa linha, gente, como vocês estão vendo aqui na letra A, né, então essa linha imaginária, né, porque a gente imaginária porque a gente está imaginando, né, e no caso aqui está pontilhado, né, nessa dobra aqui, eu encontro exatamente a outra metade, né, Rita, da figura. Que é igual, né? Que é igual, sim. Que é como se fosse um reflexo do espelho, né? Espelho, isso mesmo. Completando a outra parte, né? Então, no caso aqui, fazendo o exercício com vocês, olha, isso, gente, aí, a letrinha A. Tá então, ótimo. Qual é a ideia? Né, principalmente quando a gente estiver fazendo, se uma hora vocês forem fazer isso com as crianças. Então, na letra A, eu vou dobrar primeiro aqui bem bonitinho para ficar certo, aí eu já mostro. Ó, essa linha imaginária, dessa dobra aqui, ó, que agora acho que dá para perceber, né, Rita? Você vincou, dá para perceber. Que você vincou, tá, ficou bem, isso, bem... Ó, a metade né, as metades aqui se completam. Isso. Então, por isso que chama, como a Rita falou, axial. Por que axial? Né, a gente fala muito de simetria, tanto é que na outra formação, a gente não usou esse termo. Né, Rita? Não, a gente só falou de simetria. Então, axial, por que axial? Por conta dessa linha imaginária. Então, geralmente, né, nos exercícios de simetria, a gente apresenta metade de uma figura para ser completada com a outra parte, né, Rita? Isso, no material aparece bastante aparece atividade, né?
as crianças completarem, né? A gente vai ver um pouquinho mais para baixo, né, Nilce? Perfeito, perfeito. Então, na letra A. Agora, já na letra E, vocês viram que se eu faço essa linha imaginária, às vezes as pessoas pensam que é só da vertical. Não, porque se fosse na vertical, eu não ia conseguir nada, né? Na letra E. Então, é no meio mesmo. Isso então, mesmo. Aqui, ó. Opa, tô mostrando correto, Rita? Tá, Nilce, tranquilo. Se não tiver, eu te aviso. Pode ficar tranquilo. É porque como eu tô olhando, né, é aquela coisa do espelho, né, Rita? E o professor está à frente da turma. Será que eu tô virando a letra correta? Tá certinho. Então tá. Tá certinho. Então, no caso da simetria, eu vou fazer a dobra aqui bem no meio. Vou vincar também para vocês verem. Ó. Aí, Nilce, vincou. Vincou, isso, né? Deu para ver. Isso, aí, certinho. Então, essa linha que a Rita falou e denominou, inclusive já deu o conceito, né? Por isso que se chama axial, né? Ô, Nilce. Mas é muito... Não, mas... A minha ansiedade Não, perfeito, Rita, não tem nada de errado, tá perfeito. Então, vamos seguindo aqui, ó. Agora, a gente tem a letra F, tem a letra G. Será que essas letras têm simetria, né, Rita? Pois é. Agora então, que eu quero ver, Nilce. Você então, dobrar direitinho. Tá. Gente, olha, a letra F. Se eu dobrar, eu vou fazer várias dobras aqui. Olha, no vinco aqui, eu não vou... Ó, eu tenho simetria? Não, né, Rita? Não. Porque a primeira dobra eu tenho isso. Na segunda dobra, olha, gente, então eu não tenho simetria. Então, na letra F não existe simetria. Não. Se eu fosse fazer também diferente, vamos lá, fazendo vários exercícios, olha. Eu vou ficar com F meio estranho aqui, né, gente? Olha a outra verdade, ó. Então, não tenho simetria, tá? Não existe essa linha imaginária aqui, hein? Agora, a letra G, né, Rita? Ó. Isso aí. Letra G. E o G? Então, se eu... geralmente a pessoa, não, vou fazer na horizontal, tá? Vou dobrar na horizontal. Fazer um vinco aqui. Eu encontro alguma coisa aqui, Rita? Não, também não, né? Ó, não. Porque é bem diferente, né? Então, não tem, né? Elas não se completam se eu fizer mostrando isso e mostrando essa outra parte ou ela inteira. Então, também não tem. Não temos. Agora, vamos para a letra H, né? Que é essa aqui. Já a H é uma letra bem interessante, né, Rita? Ó. Isso que eu ia falar, tirou da minha boca, bem interessante. Olha só, então tá aqui, tá dando para ver, Rita? Tá, sim, pode ir tranquilo. Então eu posso fazer uma dobra aqui, veja bem, gente, ó, né? Elas são iguais, então eu tenho simetria nessa dobra, nessa linha imaginária, certo? E também tenho, se eu fiz na horizontal, agora vou fazer na vertical. E se eu fizer assim, olha que interessante. Também. Então, eu tenho duas linhas imaginárias aqui, né? Então, é bem interessante mostrar isso para as crianças, né? Duas formas de simetria. E a letra Z, será que a gente Rita, né? Muita gente aqui vai se pegar, viu? Vai, é verdade. Vai achar uma coisa aí, não é bem assim. Olha a letra Z. Pessoal, será que o pessoal acha que tem? Então, nós vamos fazer o exercício aqui agora, gente, ó. Então, se eu dobrar... Ó, vocês estão vendo? Uma parte aqui, outra parte aqui. Elas se completam, Rita? Bom, completar, completa, né? Quando eu mostro mais números, eu acho que eu ia falar. Mas não. Sabe por quê, gente? Eu vejo números... por exemplo, eu não sei. Eu vejo a parte invertida, né? Mas não completa, eu acho. Então, não completa. Exatamente, elas não se sobrepõem, Rita, ó. Porque quando eu dobro a letra Z... Não fica, mas... Essa parte está virada para cá e essa outra está virada para lá. Então, gente, também não existe simetria nessa... Fala, sabe como que eu estava pensando? Quando eu vi, eu dei uma de aluno agora. Eu olhei, nossa, aparece um 7. Quando você dobra, tem um 7 normal. Eu ia falar 7 de ponta cabeça. Eu falei, mas será que só eu que vi isso? Não, parece um número 7.
E Isso. aqui, né, verdade. Um Você 7 de falou ponta cabeça, então. 7 de ponta cabeça, exatamente. Mas como elas não sobrepõem, né? Porque a gente tem que, quando ela dobrar, gente, elas têm que ficar uma sendo a sombra, praticamente a sombra da outra mesmo. E no caso, nesse caso, não tem. Então, elas não existe simetria aqui. Então, Isso aí. seguindo. Olha, aqui são os exemplos, né, Rita, que nós trouxemos aqui, né? Isso que a gente estava falando de Que completar se desenho, né? completa. Olha, e vamos, olha, se a gente fosse completar, né, Rita? Olha, se a gente usando os pontilhados Isso aqui, mesmo. né? Olha só, ó. E aí a gente Desce. desce aqui e depois vem para cá, né? Isso mesmo. Isso. Faz um bico, né? Aliás, o Bico. bico acho que vem até aqui, ó, para depois ela descer para cá. Descer. Isso mesmo. Isso. Como é interessante trabalhar com gel plano, né, gente? Ou então a malha quadriculada, a malha pontilhada. Pontilhado. Assim, fica muito mais fácil da gente fazer esse tipo de trabalho, né? Eu acho que numa outra formação a gente também já comentou sobre a malha quadriculada, de aumentar Isso. os desenhos, né? Que Também a gente até ampliar, comentou que isso. na época que a gente que a gente ia para a escola, a gente até comentou que fazia, né? Muita ampliação. Alguma ampliação e é um exercício, né? Bem interessante, bem a malha gostoso. quadriculada. Eu gostava muito, viu, gente, de fazer. Pelo menos foi uma coisa que eu gostei de fazer na escola, né? Essa parte. Eu acho que também foi uma coisa que marcou bastante, porque a gente não tinha essa malha pontilhada, pelo menos eu não lembro da malha pontilhada, né? Era só a quadriculada. Era quadriculada mesmo. Né? Hoje está fácil de fazer, você faz até no computador, né? Essa coisa de imprimir. Às vezes você até já encontra lá, né? Para sempre pronta, né? Para imprimir, né? Sim, para imprimir, sim. E também tem o próprio gel plano, né, Rita, dos elásticos, isso, né? Isso é muito bom. Muito bom, que eu sei que muitas escolas Muitas escolas têm. Então, vale a pena, gente, no retorno utilizar. É bom, gente, a gente mudar um pouquinho as nossas aulas, né, Rita? Vamos fazer só um parênteses aqui, porque muitas vezes, aliás, muitas vezes não, as crianças hoje, elas estão num mundo bem turbinado, né? Então, e a gente precisa também diversificar um pouco as nossas práticas, né? E trazendo essa do gel plano, a escola, né, que possui aí o gel plano e pode trabalhar em sala de aula, é bastante interessante. É lógico, gente, é sempre um trabalho de conscientização com as crianças, principalmente o gel plano que usa os elásticos, né? Fazer um trabalho, né, conscientizando o uso do material para que a gente não tenha problemas, né? E eles vão adorar, eles vão gostar muito de fazer esse trabalho, ou mesmo com uma própria malha, né, pontilhada aí, que vocês podem estar baixando aí da internet e tá imprimindo e tá levando para as crianças também completarem as figuras. Então, seguindo aqui. Tem mais aí exemplos, ó? Tem, ó, vários exemplos. Você quer falar, Rita? Você quer a linha pontilhada, o eixo de simetria da figura é a linha azul. Isso, ó, a gente colocou bem aqui no meio, fez até proposital, que aqui, ó, tá na cor preta, e aqui, a parte da figura, né? E aqui vermelha, e esse aqui é o eixo. A linha azul. Isso que onde a gente, é a tal da linha imaginária, né? Isso, é a tal da linha imaginária, exatamente. Aqui também é outra, né, Rita? Figura. Sim. Olha, onde está o eixo. Obtém exatamente o mesmo, né? É a mesma figura. Se fosse até para recortar, né, Rita? Seria até fácil de recortar, né? Você dobra isso mesmo. E recorta. Pode seguir? Não, lógico. Aqui tem outras também. Aqui é para a gente, nesse caso, tenha, né, Rita? Ó, isso. A gente já colocou, né, a simetria o eixo de simetria dos quadriláteros, a gente já colocou o quadrilátero e a resposta aí, né? Isso, exatamente. Lado, né? Olha aqui, ó, gente. Então, no caso desse aqui, olha onde está o eixo, né? Então, se a gente dividir, elas se completam aqui. Então, né, sobrepõe, né, vamos dizer assim, uma com a outra. E no caso dessa aqui, né, a simetria está onde, ó? A linha imaginária, né, Rita? Isso. É o mesmo exercício, só que em vez de ser letra, são figuras, né? Figuras, exatamente. É a mesma coisa. Caso, podemos seguir? Pode, claro. Aqui também. Aí também ainda tem, né?
Olha só, essa figura é essa aqui, tanto horizontal como vertical, né? vertical. O eixo, né? Ali Ali imaginário. também. Dessa outra figura, olha, né? Eu vou pela diagonal, né, Rita? Ó, tanto essa linha Sim, sim, imaginária aqui como essa, uma sobrepõe a outra. Então, é uma forma da isso gente mesmo. trabalhar a simetria. Então, seguindo aqui do quadrado, né? Olha Olha aí, também. quantas. Quer dizer, olha que interessante, né, gente? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas a gente sempre, quando fala de simetria, a gente sempre só fala da metade, né, Rita? A gente sempre imagina, né? Também, é. A metade, só a metade. Isso. Agora, olha como a gente está explorando com vocês, gente. Olha, tanto na horizontal, na vertical, ó, Na diagonal. diagonal, ó, nas duas E diagonais, né? diagonal. Então, uma Isso mesmo. sobrepõe a outra. Olha, se a gente fizer as dobras, aquele brinquedo que eu esqueci o nome que a gente faz de dobradura do papel, sabe, Rita, que as crianças brincavam muito, de você É abre o aquele que põe a papel, corzinha. isso, põe a Isso, faz corzinha, assim na mãozinha. É, exatamente, põe isso. perguntas e eles vão Isso, respondendo. isso mesmo. Bem É. interessante. Isso aqui, ó, lembra muito isso. Lembrou a dobradura. A dobradura, Isso. exatamente. Estamos seguindo, vamos lá? Você quer falar aqui, Rita? Sobre aqui também são figuras de um artista holandês, o Escher, né? Isso, E que Escher. foi arquiteto, gravurista, então ele tem bastante obra e ele trabalha, né, com figuras, algumas delas têm a tal da simetria axial. Então a Exatamente. gente está mostrando para vocês algumas das gravuras que ele faz, né, das obras dele, e em algumas a gente encontra a simetria axial. Nesse vai passando aí, ó. Por Ó, exemplo, então essas vamos lá. duas, que Olha, vocês acham? primeiro vamos Né? olhar essa, né, Rita? Será que tem? Isso, vamos olhar. Vamos olhar, Né? isso que eu ia falar agora. O Olha bem, que vocês gente. acham? Que tem? Né, Se olhando tem a principalmente simetria? algumas A gente criando figuras aqui, será que são? Se a gente dobrar no meio, a gente vai encontrar, né, a mesma, isso, colocando o eixo, né? o A linha eixo, isso imaginária, mesmo. Se a gente colocar um eixo aqui imaginário, será que a gente vai ter simetria? Ou mesmo aqui, né, Rita? Será que nós sim, teremos simetria? Né? Vamos olhar outra aqui do lado dos pássaros, né, Rita? isso, Pássaros e dos peixes, peixinhos. né? Peixes, isso. Olha que bacana, ele É, tira do mar, né, que é o peixe, e sobe para o ar, que são as isso. aves voando, representada aí, ó. Muito bacana. Aliás, essa figura é bem conhecida, aparece em vários Isso. materiais nossos. Acho que até no EMAI, se eu não me engano, ela aparece. Sim, Ou sim, sim. avaliações nossa. Essa figura já Algumas. apareceu. Eu posso passar, Rita, e a gente volta aqui Pode, e pode. deixar eles Sim, pensando, né? Um pouquinho. aqui Olha eles vão aqui. ter a resposta ali, ó. Já vai ter a resposta. Então, que a gente já encontrou. Fala lá, Rita. Vai falar? A figura A1 aí, no caso, né, do lado Essa aqui, né? esquerdo, né, isso. Não tem, né, apresenta, É. não apresenta simetria axial, né, a gente não tem, Ó, e a não hora que tem, nós... e a gente pode até explicar, né, Rita? Porque se a gente Isso, dividir aqui, ó, olha só, gente, vamos ver, olha essa figura que parece um pouco estranha, e olha do lado de lá. Será que ela parece está uma lagartixa. parece uma lagartixa? Não, Será não que ela está tá. na mesma posição? Não. Será que são do A própria mesmo figura tamanho? mostra. Também não, né, Rita? Não. Então, Mesmo as de cima, pretinhas, Nilce, também, elas olha não, as né, pretinhas, também, elas não, isso. a hora que a gente colocar o eixo, né, ou a A linha gente não, imaginária, ou a dobradura, a gente não consegue obter, né, a exatamente. congruência delas, elas Não não é ficam na mesma... sobrepõe, né? Elas não ficam Isso, sobrepostas, né? isso mesmo. E essa do peixinho também, Também né? não. Olha, a Uhum. figura não apresenta simetria também. Mas por que aqui em cima são pássaros, né? E aqui embaixo são os São peixes, né? peixes. Então, Mesmo e assim, mesmo quando no você meio, sobrepõe, você não consegue a mesma... Não também. obtém, assim, é como espelho, né? Como a gente diz, assim, Isso, não obtém completando, né, Rita? isso, a Completando representação. outra Isso. parte. Muito bem. Então, seguindo aqui, ó. E essa, né, E Rita? essas? Aí ele pede até para a gente já traçar os eixos, né? Olha lá. Isso. Então vamos lá, traçar, Se a gente traçar traça, na cabeça. Isso, você se a vai, gente traça o traçar eixo aí. aqui, ó, veja bem, aqui já está dando uma dica, né, Rita? Que se a gente traçar uma Pois linha é, bem no meio aqui, ó, será que a gente encontra simetria? Ou também aqui, né? isso. Ó, bem aqui Olha nesse, lá. mas seria, ó, bem aqui nesse meio também.
tanto na horizontal como na vertical, né? Vamos ver das cobrinhas aí, as cobras, olha. Bom, gente, se eu passar uma linha aqui, eu vou cortar a cobra no meio, né, gente? Sim, verdade. Né? Vou cortar a cobra no meio. Será que essa cabeça vai dar certa com essa? Né? E aqui, né? Como é que fica? Fica um pouco difícil. Bom, então vamos seguir. Vamos ver a resposta, né, Rita? Isso. Olha lá. Aqui, ó, tem mais Olha lá, de 3 eixos. Exatamente. Tem o eixo do meio e o eixo das diagonais. E as diagonais, perfeito. E as diagonais, são 3 eixos de simetria. E a figura outra das cobras, não mesmo tem, cortando, né? no meio, Porque se eu cortar, eu divido a cobra no meio. E aqui fica uma cabeça só, né, Rita? Metade da cabeça. Metade da cabeça, verdade. E aqui também não daria certo. Ó, porque essa aqui não é igual a essa, né? Isso então, mesmo. Por aí a gente já vê. Bem interessante a gente analisar as obras, né? Inclusive, a gente colocou um vídeo também, né, no final. Isso, colocamos. Contando um pouco sobre o Escher, as obras e a vida dele. Bem bacana. Vai nisso para a próxima, das baratinhas aqui. Para mim é baratinha, gente. É barato besouro, né? Sei lá, alguma coisa. Besouro. Para mim, eu olhei aí, a primeira impressão que me deu foi barata. A da baratinha. Coloquei para mim que é barata. Então vamos lá. Nada mais. Nem que você quiser besouro, vai mudar. Vai a minha impressão. Para mim ficou barata mesmo. E aqui, olha lá, é essa daqui. Né, Rita? Se a gente passar aqui, né? Imaginar aqui uma linha. Isso, será? Né? Porque aqui eu não sei se daria certo, mas então, aqui, né, tá bem claro. Vamos seguindo, então, para ver? Olha. É um eixo só de simetria, né? Isso, porque aqui não ia dar certo, né, Rita? Não dá certo, não. Então, o eixo, ó, né? Muito interessante. Ô, Rita, o que é interessante chamar a atenção aqui, que algumas figuras têm mais de um eixo, né? Tem um eixo horizontal, vertical, e as diagonais. Tem umas que só tem um eixo, né? Como é o caso dessa, né? Então, bastante interessante. Nós mostramos o quadrado, né? Também lá em cima. Isso, do quadrado, exatamente. Vários, né? Horizontal, no vertical, na diagonal. Perfeito. Então, pode seguir, né, Rita? Muito bacana. Pode ir. Agora é com você aqui, né? A gente achamos falando dos quadriláteros, né? Uma atividade do material do aprender sempre do 5º ano. Nós procuramos bastante, porque a gente sabe que o material do aprender trabalha as habilidades essenciais, né? E nós fomos achar no 5º ano, né? Por quê? Porque do 1º ao 4º, existem atividades falando dos quadriláteros, né, das figuras geométricas, das planas, das bidimensionais, tridimensionais, mas como é uma progressão, né, os exercícios vão tendo uma progressão de habilidades também. Então, nós achamos aí no material do 5º ano essa atividade, né, Nilce? Sim, foi bem interessante. Com algumas perguntas, né, Júlia estava pesquisando sobre polígonos, né, para um trabalho de matemática, ela encontrou algumas figuras e queria identificar quais eram polígonos. Ajude a Júlia a realizar trabalho pintando as figuras, né? Aí tem a questão, quais figuras você pintou para identificar, e depois tem uma parte também, né? Se a próxima vou seguir, né? Isso, que tem também, olha lá, depois a definição, né? Identificar as características de alguns polígonos, a professora levou até a sala de informática e pediu que pesquisasse o nome dos quadriláteros. Aí tem lá, igualzinho a gente define para vocês. Olha lá. Legal. Paralelogramos, que são polígonos que possuem 4 lados, né? Sendo os lados opostos, paralelos. Aí tem o losango, que é um quadrilátero que tem todos os lados iguais, 2 ângulos menores de 90 graus e 2 maiores que 90 graus. Os trapézios, que são quadriláteros com apenas um par de lados opostos paralelos. O quadrado é um quadrilátero com 4 lados congruentes, mesma medida, e 4 ângulos retos de 90 graus. E o retângulo, que é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos. É formado por 4 lados, sendo os lados opostos paralelos. Então, perfeito. Como vocês observaram, as crianças também já trabalham com uma atividade semelhante, que nós com as definições, né? Com as definições aqui, como nós fizemos na atividade 1 ou 2, propondo que vocês identificassem, buscassem as figuras
tanto na pontilhada como no primeiro exercício de construindo os quadriláteros. Perfeito. Olha, tem uma outra observação. Vocês viram que aquelas definições que nós colocamos é mais para nós mesmos formadores, né? Agora, esse aqui está de uma forma mais simples para as crianças, e são crianças do 5º ano. Então, veja bem, a gente não está cobrando isso do primeiro ano, a gente vai, lógico, introduzindo aí na fala, né, Rita? A gente pode até falar, como eu falei, mas não cobrar. É uma progressão da atividade, progressão de habilidade, né? Perfeito. Por isso que quando chega no 5º ano, já traz tem uma definição. Por quê? Porque eles já são capazes de observar, né, nas figuras, essas características, né, como a gente já sinalizou. Perfeito. Olha, e fazendo um parênteses, né, Rita, com os níveis do Van Halen, né? Van Halen, ia falar disso também. Pensei nisso, a gente está bem sintonizada. Bem sintonizada aqui, né? Então, gente, não é a criança que precisa entender os níveis de Van Halen, somos nós, né, Rita? Nesse para observar nossos estudantes, isso mesmo. Nossos estudantes, então vamos lá. Mesmo. Já estamos chegando no finalzinho, Rita. Já tem o nosso material aí que a gente sempre mostra para vocês, né? O Aprender, o EMAI, no caso de matemática, e o Ler, em língua portuguesa. Né, tem todas as aulas ali do lado, né, Nilce? Sim, ali também nas sequências didáticas. As sequências didáticas já estão bem planejadas, já tem o número de aulas, habilidades que vai trabalhar, né? Então, isso a gente já comenta sempre em toda a formação. Perfeito, Rita. Olha, só, desculpe te interromper, uma coisa que eu lembrei aqui de falar é assim, tem coisas do material que, assim, dentro da sequência já está a geometria, né, Rita? É lógico, nem todas, né? Tem algumas sequências que não tem a geometria, mas a maioria delas tem. Então, ali tem atividades que são simples, mas que faz toda a diferença, né, para o entendimento das crianças. Então, exatamente. Pode parecer básico para nós, formadores, né, nós que estamos lá à frente, no caso vocês aí, dos estudantes, mas para a criança, gente, é de uma forma paulatina mesmo, né, Rita? Com essa progressão que você mesmo colocou, das habilidades. Isso mesmo, das habilidades, isso. Nós temos a progressão das habilidades e também junto à progressão de atividades, né? Porque com certeza. Vai consolidando uma habilidade, isso vai ficando, passa para um nível um pouquinho maior, né? As habilidades, elas vão, né? Por isso que a gente não pode deixar de, né, tipo assim, não, a geometria não é tão importante, essa atividade que é de geometria, eu vou pular, né, eu vou pular, porque ela faz diferença, gente, ela ajuda a entender as outras unidades temáticas também, né, tem toda uma relação aí, né, com o estudo da matemática, como nós mesmos já comentamos. Então, pode seguir, Rita? Aqui, finalizando, né, Rita? Então, hoje foi rapidinho, né, gente? Nós identificamos... Eu estou com o microfone fechado. Fechou agora? Por isso que eu notei que você ficou quietinha. Então, eu falei, eu estou seguindo, tá, Rita? Então, vamos lá. Eu falei com o microfone fechado. Tá. Você quer completar alguma coisa, Rita, que de repente eu não ouvi? Eu só tinha falado mesmo da progressão das habilidades mesmo, que a gente não pode pular, né? Acho que você ouviu até, então... Sim. Não, isso é fundamental. O que você comentou faz toda a diferença, né, Rita? Às vezes é uma atividade simples, mas para a criança ela vai fazer grande diferença se a gente deixar de trabalhar, né? Então, e a gente trabalhando vai ampliando aí. Então, aqui, ó, gente, nós identificamos e classificamos de forma bem simples aí os quadriláteros, né, segundo as medidas dos lados e dos ângulos, exploramos aí a simetria axial que nós trouxemos aí, são os exemplos, né, em figuras planas, analisamos aí as estratégias metodológicas que possibilitam a identificação de características e propriedades de formas geométricas, e né, agora são os caminhos, né, para o ensino remoto que vocês estão, né, tirando de letra isso, né, Rita? Fazer, apesar que agora a gente tem o híbrido, né, que vem por aí, alguns, como você já falou, vão voltar no presencial, alguns alunos sim, outros não, né, mas a gente continua utilizando, né, o roteiro detalhado de estudo, né, o Google Classroom, ou o formulário, o Meet, o Teams, o Zoom, o Padlet, o WhatsApp, tudo isso que vocês já sabem, é o aplicativo do CMSP,
também, para trabalhar essas aulas híbridas, que agora no retorno vai ter essa sincronização, né? As escolas estão sendo preparadas para isso, né? Então, é isso aí. Gente, é tipo assim, é um recomeço e início também de uma, vamos dizer assim, até de uma nova era, assim, do trabalho presencial, né, Rita? Vamos falar se é correto a gente usar isso. Sim. Porque, gente, o que a gente tem que estar firmes e fortes, vamos dizer assim, unidos, que nós somos capazes. Vocês passaram por um momento muito difícil, né? Aliás, vocês atravessaram, todos nós atravessamos, mas vocês, professores, atravessaram um momento que foi, assim, crucial. Então, todos nós aprendemos muito. O mês de agosto em diante não vai ser fácil, mas muitos desses aprendizados, eles vieram para ficar. Nós não daremos aula como nós daríamos no passado, né? Até início 2019, de 2020, né? 2019 ficou, gente, foi lá atrás. Agora, a experiência tem sido sempre diferente, é nova. Essas coisas que estão aí, elas vieram para ficar, né? E a gente vai se adaptando e a gente vai caminhando juntos, né? Porque um apoiando no outro. Porque eu sei que alguns têm mais facilidade, outros não, mas nós, enquanto diretoria, né, Rita, enquanto equipe aqui, nós estamos aqui também para apoiá-los, tá bom? E ajudar. No que precisarem. No que precisarem. Podem sempre contar com a gente. Conta com a gente, então, vocês têm aí o nosso contato. Nosso e-mail. Eu sei que fácil não é, mas quem está na luta é para lutar, né? E nós estamos numa luta, e a gente... aí, no sentido da aprendizagem, né, Rita? Isso, eu vou falar uma frase meio clichê, né? Mas vou falar, juntos somos mais fortes, né? Estamos juntos. Somos mesmo, gente. Ninguém, junto. Sozinho a gente não consegue. Mas o que a gente precisa ter claro que a nossa prática é outra, as nossas experiências, aquelas experiências que nós tivemos lá no passado que deu certo, e muitas delas vai continuar dando certo, mas sempre numa adaptação de um modelo novo que nós temos aqui em diante. Vocês mesmos vão perceber que a escola está diferente, a escola está sendo equipada, né? Muita coisa está sendo investida, né? Tem muito investimento aí, mais investimento vai chegar para a gente poder alcançar aí os níveis, né? Nossos objetivos com relação à aprendizagem, porque a gente trabalha, gente, para a aprendizagem dos nossos estudantes, né? É por isso que nós estamos aqui e fazemos essa diferença. E eu penso que, assim, aquela frase fala que o professor cada vez vai ser mais mediador, né? Então, além do professor, ele vai ser cada vez mais mediador da aprendizagem do estudante, né? E nós não temos todo o saber, gente, então por isso que a gente media, né? A gente precisa ter mais conhecimento. Então, porque o conhecimento, ele é construído por todos, e principalmente pelas nossas crianças. É nós que daremos essa oportunidade dessa construção, né, de conhecimento, né? A gente constrói conhecimento neste momento, a gente constrói o nosso conhecimento também com os nossos estudantes, e vamos propiciar isso cada vez mais com eles lá, não é verdade? E eles também, né, cada vez mais com o acesso que eles têm, nos cabe mediar mesmo, né? Eu acho que nosso mediador vai ser daqui para frente cada vez mais efetivo. Muito mais forte. Verdade, Rita. Então, seguindo aqui é aquele momento que a gente sempre fala no final das nossas formações, gente, não acaba aqui, né? Vocês vão estar olhando para o material, analisando melhor, estudando, tirando dúvidas. Se surgirem dúvidas, por favor, nossos e-mails é para isso também, não é só para compartilhar as boas práticas, mas para vocês estarem apontando também algo que de repente não ficou tão claro, que vocês gostariam de estar, que a gente estivesse revisitando, né, Rita? Enfim, tem muita coisa aí para ser trabalhada ainda, mas aí qualquer dúvida, né, também, né? Isso, qualquer dúvida, e a gente tem que dosar aí também, é lógico que a gente pretende estar explorando as outras unidades temáticas, as unidades mesmo da própria matemática, mais mas eu sei que da geometria ainda, a gente não trabalhou tudo, né? Tem mais coisas ainda, mas tem mais. Estaremos, e vocês, por favor, aponte também para nós o que vocês gostariam, dentro desse campo, né? A gente está abordando com vocês, né? Trabalhando com vocês. Então, seguindo, né, Rita?
Isso aí. Os vídeos, né, que a gente viu, né, Rita? Para eles... Isso. Verem, né? A gente viu aqui alguns sobre os quadriláteros, que é bem interessante, de um professor, né? E outra de uma outra professora também, que trabalha de uma forma bem interessante aí a definição, traz exemplos, coloca na lousa, é bastante interessante. São vídeos curtos, né? Como sempre, a gente nunca traz aqui vídeos tão longos, mesmo esse do artista, né? Do Escher, né? Do Escher, isso, é curtinho. Quer falar um pouquinho, Rita? Não, é isso mesmo, tem uns 10 minutinhos também, mas vale a pena dar uma olhadinha assim, vocês vão gostar. Amplia, né, Rita, o conhecimento. Amplia, Tem mesmo. Coisas dele que eu também não sabia, eu fiquei sabendo quando a gente, né? Isso, quando a gente viu o filminho. Exatamente. Então, mesmo dos quadriláteros, gente, tem coisas ali também que eu aprendi vendo os vídeos também. É muito interessante. São formas, né, interessantes de você abordar o assunto, né? Eles nos trazem isso. Com certeza. Né? Nossa, muito bom. Então, vamos lá, né, Rita? Então, a gente chegou no... Aqui tem a bibliografia, que é isso sempre... mesmo. Né, o currículo, né, a gente se baseia no nosso currículo, que a gente precisa estar estudando nosso currículo para entender até a proposta do nosso material, a gente sempre traz isso para vocês. O material do Aprender Sempre, que é o nosso norte aí do nosso trabalho, como do EMAI, enfim, mas a gente não trouxe nenhum material do EMAI, então por isso a gente trouxe mais do Aprender Sempre, então por isso que a gente nem trouxe do EMAI. Mas, enfim, é tudo do currículo em ação. Os quadriláteros, que é o texto da Célia, tá? Que a gente só encontra esse texto lá do curso da Didata Matemática, né? Quem fez, e no caso lá na antiga, né? Sempre, que hoje é FAP. Então, infelizmente, não encontrei nenhum dos dois livros que nós temos conhecimento da Célia. Esse texto não está lá, mas é um texto por ela, né? Então, é isso aí, né, Rita? Então, seguindo isso aqui, aí. ó. Agora a gente agradece, né, Rita? Agradece? Agradecemos aí, né, a participação, esse momento com vocês e vocês nos deem sempre as evolutivas aí com relação às nossas formações aí, tá bom, gente? E é isso aí, né, Rita? Até breve, né? Até breve. Até a próxima semana aí de formação. Pessoal. Tchau, gente. Fiquem bem, boas férias para todos. A gente se vê em agosto, sim. Agosto. Em agosto eles já estão retornando, né, Rita? Isso, né? Exatamente. Então, é isso aí. É um bom retorno, né? Um bom retorno aí para todos vocês. Então, é isso aí. Então, um abraço. Então, tchau, gente. Tchau, gente.